Shalom, shalom, meus amados irmãos. Então hoje nós vamos dar continuidade à série que estou gravando sobre Apocalipse. Então essa semana, em princípio, né, se o Eterno quiser, todos os dias eu estarei apresentando uma porção do livro de Apocalipse, progredindo na nossa jornada nesse livro. E eu quero começar fazendo uma citação nesse material que eu deixei disponível no meu blog, que eu escrevi, Breve Introdução à Bibliologia e Escatologia de Daniel capítulo 9, eu faço a abertura citando o grande pesquisador Isaac Newton, onde ele disse assim: perto do tempo do fim, surgirá um grupo de homens que voltará a sua atenção para as profecias e insistirá na sua interpretação literal no meio de muito clamor e oposição. Então Newton, pelo visto, ele foi um profeta, não é? Ele recebeu um dom muito grande de interpretar a natureza, né? E isso se aplicou à Bíblia também, não é? A Escritura Sagrada. Então ele deixou muito claro, ó, perto do tempo do fim, não é uma profecia o que ele fez? Surgirá um grupo de homens que voltará a sua atenção para as profecias e insistirá na sua interpretação literal, no meio de muito clamor e oposição. E em Mateus 24, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que no tempo do fim surgiriam o quê? Muitos ou poucos falsos mestres e falsos profetas. Surgiriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos ou a pouco? Enganarão a muitos. Então, o melhor jeito de não ser enganado é conhecer a verdade, né? Então conheça a Escritura. E eu inicio, antes de fazer a leitura bíblica, fazendo algumas observações. Uma delas é justamente sobre a Escritura. Existe uma tentativa do diabo de tirar toda a influência de Jesus do mundo, né? Que vai desde o nome de Jesus, tudo que ele puder eliminar. E assim a gente tem festas, as festas do Natal, por exemplo, onde a figura de Jesus vai sendo substituída e é já até proibida em alguns lugares, né? E no lugar você coloca um tal de Papai Noel, né? Essas coisas. Mas a figura principal do Natal, que é o Senhor Jesus, ela vai sendo esvaziada. Mesma coisa com a Páscoa, né? Que é celebrada com ervas amargas. Então eles inventam colocar doce e vai substituindo tudo. É o cordeiro, eles colocam um coelho, né? Um animal imundo, que não tem nada a ver com significado nenhum da Páscoa. Recentemente, né, no governo de São Paulo, nós estamos em setembro de 2020 e há poucos dias o governo de São Paulo, um estado aqui no Brasil, quer eliminar, né, a expressão antes de Cristo e depois de Cristo dos livros didáticos. Então, tudo que o diabo puder fazer para eliminar a influência do Senhor no mundo, ele quer fazer. E ele faz isso também nas Escrituras, né, corrompendo o texto da Escritura. E o Dr. Wilbur Pickering, que é o que eu considero o maior erudito hoje na Escritura, nos textos originais, ele costuma dizer que o Deus que inspirou a Escritura preservou a Escritura. E ele prova que é mentira dizer que os originais não existem mais. Errado. Deus preservou os originais. Então você tem textos maravilhosos que são a maioria, é até chamado texto majoritário. E você tem textos que são a minoria e que são corrompidos. Certo? Então, os textos majoritários, eles têm uma qualidade altíssima. E o texto, que é chamado de texto crítico, né, contém muitos erros, né? 15 erros por página, que é uma coisa assim, estratosférica, né? Então, você tem traduções da Bíblia sendo feitas com base nesses manuscritos que são uma minoria e que são ruins, e que se espalha, né, uma mentira de que esses são os melhores textos. E o grande doutor Wilbur Pickering, né, que estuda os originais, ele afirma, ele prova, ele tem muitos livros escritos, está trabalhando numa tradução do grego para o português. Então ele trabalhou muito na chamada família 35 dos manuscritos. Ele tem
publicou o texto grego todinho da família 35, o Novo Testamento todo, e agora ele está terminando para o português, a tradução desse grego da família 35 para o português. Então, dentre essas coisas esdrúxulas, né, no texto que está corrompido, você tem, por exemplo, a supressão do nome de Jesus. Mais de 70 vezes o nome de Jesus desaparece. Veja bem como é uma progressão. No texto da Almeida, o texto em português da Almeida atualizada, o que eles tinham uma dúvida, né, eles colocavam num colchete, né? Olha, isso aqui não está nesse manuscrito. Cabe essa palavra, mas não está. Agora, no Nova Almeida atualizada, nem isso tem mais. Então, já suprimiu mais ainda. Né? Você tem Bíblia onde o nome de Israel desapareceu da Bíblia, né? Porque eles querem defender a causa palestina. Então, assim, a ideia é corromper, então você precisa tomar cuidado, tá? Então, na nossa exposição, na nossa leitura, eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, tá? Que é um ótimo texto, tá bom? Para o português. Então, os melhores textos no Novo Testamento, onde se encontra o livro do Apocalipse, é o texto grego, né? Chamado texto receptus. Tá? Então, nada desse negócio de texto crítico eu não gosto. Vamos orar para que o Dr. Wilbur Pickering consiga concluir a sua tradução para o português da família 35, do grego, né? Da família 35, se o Senhor assim quiser. E se não, o Senhor levantará outra pessoa para concluir essa grande obra. Tem uma outra observação a ser feita, que é sobre a alma. Então a gente vai começar essa leitura, a gente vai ver que o apóstolo João, ele foi elevado em seu espírito. A gente vai ler, nem vou continuar mais, vou parar por aqui. Então eu quero fazer uma observação só a partir daqui. Hoje eu comecei a leitura de um livro, esse livro aqui, O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee. Então, o Watchman Nee foi um pregador chinês, muito inteligente, né? Quando ele era jovem, ele estava na universidade, aos 17 anos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele deixou a universidade e se tornou um pregador. E mais tarde, o comunismo invadiu a China, e as igrejas, então, elas teriam que ser um fantoche na mão daquele governo tirano. E o Watchman Nee foi um dos que foram presos, né? Foram muitos milhares que foram mortos e presos, e tem muita gente que ainda continua sendo presa, né? Na China tem até prêmio Nobel sendo preso por discordar da prática governamental. Mas enfim, o Watchman Nee, ele foi um mártir, tá? Ele pegou 15 anos de cadeia por pregar a palavra de Deus. E ao término desse período em que ele ficou 15 anos preso, eles ampliaram a sentença dele para 20 anos, e ele morreu na cadeia. Existem vários livros atribuídos a ele, mas diz que ele mesmo só escreveu 2 livros que ele afirmou isso, né? E um deles é O Poder Latente da Alma. Então, o restante teriam sido discípulos dele, né? Que fizeram anotações dos sermões. Então, uma coisa que eu quero falar do Sr. Watchman Nee é que ele foi um grande opositor do denominacionalismo, certo? Da fé está fragmentada em denominações, tá? Então ele começou a pregar e se agregaram muitas pessoas, mais de 3.000, né? E aí ele foi dividindo esse pessoal em grupos menores, que ele chamou de pequenos rebanhos, né, com 200 pessoas, e ele criou em torno de 500 desses pequenos rebanhos para ficar mais fácil de pastorear e as pessoas se conhecerem. Ele pregava um retorno à igreja de Atos dos Apóstolos, certo? Que eu concordo plenamente, né? Então, nesse livro, eu comecei a ler hoje, já comecei pelo capítulo 3, tá? Por alguma razão.
Então, é que ele fez uma profecia também, ele falou profeticamente, né, que no tempo do fim iam surgir muitas falsificações de milagres. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, não é? Que iria enganar a muitos com falsos milagres, prodígios da mentira. E aí ele discorre um pouco, aliás, bastante até, sobre o que ele chamou de força psíquica, né? Que a alma teria é, uma capacidade latente, né, de certas coisas, né, e que elas, por causa do pecado, não são benignas, e sim que a gente deve, né, deixar a nossa vida totalmente ao controle do Espírito Santo, porque a alma ela tenta falsificar a obra do Espírito Santo, tá? Então é uma coisa que você poderia ler e ver por você mesmo. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito. E a Bíblia é muito clara que existem três componentes no ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. A Bíblia diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo, então ela começa do mais profundo, sejam encontrados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então é nossa responsabilidade cuidar do espírito, alma e corpo. Então nós temos essa tricotomia, tá? Que nos forma. E algumas pessoas, elas não acreditam que o espírito, a alma, possam separar do corpo. Claro que essas três formam uma unidade vital, né? A Bíblia não diz assim? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então o corpo sem o espírito está morto. E esse espírito, pneuma, né, ele dá a ideia da alma racional. Tá? Não é só a respiração, tá? Mas é a alma racional, ou seja, é você. E como um complemento disso, eu quero indicar esse livro aqui da doutora Rebecca Brown. Esse é um dos livros dela, eu li quase todos. É o que eu queria indicar mesmo. Ele veio para libertar os cativos, mas não achei na minha estante agora. Prepare-se para a guerra também contém os mesmos princípios. Tá tudo bem comentado aqui. Então a doutora Brown, a doutora Rebecca, que partiu para o Senhor há poucas semanas, ela foi uma médica onde ela descobriu, então, por pessoas que foram muito machucadas, né, pelo satanismo e que sobreviveram, que isso era uma coisa real, e ela tratou de alguma dessas pessoas e descobriu muitas coisas a respeito, né? Então ela fala, por exemplo, da projeção astral, né, que é o indivíduo que ele, né, consegue sair do corpo e entrar em outra casa, né? Um demônio entra no corpo, a alma sai do corpo e ele consegue entrar em outra casa e até escrever nas paredes nessa, como eu vou dizer, né? A projeção astral, né? A saída da alma da pessoa, né? Então, se você acredita ou não, não é problema meu, né? Ela descreveu, tá certo? E a Bíblia diz que nós temos uma estrutura triuna, né? Como Deus é triuno. E a gente vai precisar de entender mais, para entender mais o que aconteceu com o apóstolo Yohanan, João, né? Eu usei também na nossa explanação de hoje esse dicionário aqui do Novo Testamento para estudar um pouco mais sobre arrebatamento. No meu livro, no meu vídeo que eu falei para vocês, que eu já gravei, Um Judeu na Sala do Trono, eu falei desse livro, desse menininho Colton, que esteve no céu, né? O céu é de verdade. Eu recomendo, eu só posso recomendar fortemente, porque é uma história verídica mesmo, né? E um dos meus livros, assim, um dos livros mais loucos que eu já li, é um dos meus livros de cabeceira. É esse livro aqui, ó, Paraíso, né? A Cidade da Glória, tá? Ele é da Palavra da Fé Produções, editado pela Palavra da Fé. Se não me engano, foi traduzido magistralmente pela doutora Valnice Milhomens. Então, esse livro, ele vai falar muito sobre o céu,
tá? Ele é muito louco, gente. Vocês, é uma coisa assim fabulosa. Eu amo Saber do Céu. E uma coisa que eu, por que que eu indico esses livros? Porque eu tive muitas confirmações do que o que está sendo falado aí é verdade. Por exemplo, no que a doutora Rebecca Brown conta, eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Então, foi tão incrível que um dia eu estava numa igreja que não é a minha denominação, esperando o culto começar, cheguei mais cedo e estava lendo esse livro. E uma moça chegou para mim e falou: depois que você terminar de ler, você me empresta? Aí eu falei: tudo bem. Aí ela falou assim: é que a minha mãe, ela já foi mãe de santo, mexia com essas coisas. E tá vendo esse sinal? Eu era mordida por demônios. Eles vinham na minha cama e me mordiam, né? Então eu vi isso, né? Falei, uma maneira de Deus me mostrar mais eloquente do que essa. Eu estou lendo o livro, chega uma pessoa que eu não sei nem quem é e fala: olha, você pode me emprestar esse livro? E mostra o sinal do braço. Aí eu fui mordida por demônios. É uma coisa real, né? Então, esses materiais, né, esses dois livros, o Senhor confirmou para mim de muitas formas e outros também que é verídico. E nesse livro, então, do Paraíso, a Cidade da Glória, ele conta que quando você entra, né, no paraíso, você não vai ver Deus diretamente. Existe um caminho a ser percorrido até se chegar ao trono. Então, a santificação que nós começamos aqui na terra, ela ainda continua mais ainda lá no céu, até a gente estar num nível para poder ver o Criador do universo, aquele que fez os buracos negros, a mente humana. Então a gente vai comendo, né, daquelas frutas maravilhosas, com propriedades maravilhosas, e o nosso corpo espiritual vai sendo preparado para receber mais da glória de Deus. Shekinah. É fantástico. Enfim, vamos então. Tem mais uma bibliografia que eu usei hoje, que é essa Bíblia aqui, palavra-chave, para consultar algumas palavrinhas no grego. Gente, eu não sei como você consegue ficar sem ela. É muito bom. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 4, lembrando que é um capítulo bastante imagético. Eu trabalhei essas imagens em outro vídeo. Assista, um judeu na sala do trono. E eu até coloquei aqui, ao lado, né, nesse vídeo, outro dedo, aqui, pronto, né? Imagens, são pinturas, né, que eu peguei na internet, que são as melhores que eu achei, ilustrando o que está sendo visto, descrito aqui pelo nosso querido irmão apóstolo João. Então vamos lá, Apocalipse 14. Depois destas coisas, né, ele recebeu a missão de escrever para as 7 igrejas, né? Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, algumas observações que quero fazer nesse verso 1. Então, ele vê uma porta aberta no céu, um portal, né? Ele viu essa porta aberta no céu. E ele ouve a voz como de trombeta que falara comigo. Então, ele ouve. Quem é que ouve? O apóstolo João. E João foi que escreveu no seu evangelho as palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvirão o estranho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E olha João aqui, o mesmo, né, que escreveu o evangelho de João, né, falando isso. Olha, eu ouvi, né, a voz como de trombeta, como de chofar, né? Eu não sei se era um chofar ou se era uma trombeta de prata, né? Porque o melhor som, aqui na terra pelo menos, do instrumento é de prata, né? Então, o que a voz disse para ele, né? A voz que falou com ele, que foi a voz do nosso Senhor, disse: sobe aqui, né? E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vocês se lembram lá em Apocalipse 1,19? Vamos ler Apocalipse 1,19. Escreve Jesus falando para o apóstolo: as coisas que tens visto e as que são,
e as que depois destas hão de acontecer. Então, o apóstolo era para escrever 3 coisas. Então, coloquei aqui para a gente lembrar. Escreve o que tens visto. Então, ele viu a visão do ancião andando entre os castiçais de ouro, não é? As estrelas que representam os anjos das 7 igrejas, os 7 castiçais que representam as 7 igrejas. Então, olha, João, é para você escrever o que você tem visto e as que são, né, que são da época dele lá, as 7 igrejas que eram da época dele. Olha, outra coisa que é para você escrever, e as que depois destas hão de acontecer. Né? Então, a missão tripla para o apóstolo escrever esses 3 blocos, né, de revelações que o Senhor estava dando. Não é? Então, ele terminou a carta para as 7 igrejas e agora ele ouviu a voz de novo, sobe para aqui, né? E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então agora vai ser revelado para ele a parte 3, né? Ó, agora você escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Então agora a voz está falando para ele, sobe para aqui, eu vou te mostrar as coisas que depois destas, né, devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito. Bem, o texto, tá, original não é essa palavra. A palavra arrebatado não aparece lá, tanto que ela está em itálico aqui na minha Bíblia. Então, o texto que está lá no original em grego é imediatamente estive em espírito. Egenomenon en pneumati, tá? Estive em espírito. Então não é uma coisa, uma alucinação. Ele esteve lá. Eu estive em espírito, que eles colocaram aqui como fui arrebatado em espírito. Ele esteve, imediatamente. Então esse é um outro detalhe, né, que a gente não deve pular nada, né? Então, e logo fui, imediatamente. Logo, imediatamente, em outras traduções, não faz parte do vocabulário de João. Se a gente olha no Evangelho de Marcos, né, aparece muitas vezes, eu até anotei esse número de vezes aqui. Deixa eu ver. Não estou achando aqui, mas aparece muitas vezes esses textos de rapidez, né, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de João, não. Mas então é porque foi rápido mesmo, né, que ele anotou esse detalhe. Ele ouviu a voz falando, sobe para aqui, vou te mostrar. E ele imediatamente esteve em espírito. Então, ele esteve em espírito. Ele esteve, né, na sua alma racional. Mas não é nesse sangue e carne aqui. Porque esse sangue e carne aqui não entra no céu. Tá? Então foi uma coisa muito rápida. Então isso aí na verdade é uma revelação física, né? A rapidez, né? Foi a velocidade da luz, né? No que compõe essa alma racional no espírito, que eu não sei o que é, mas ele é comparado a um fluido, ao vento, pneuma, né? Então pneuma, né, não é só a respiração, mas é o seu ser também, tá? Pneumati aqui. Tá? Então ele foi imediatamente, né? Então você vê que a gravidade é uma força que só puxa para baixo, né? Então tem algo que puxa para cima, né? Ele foi. Se você assistiu o filme Contato, recomendo fortemente. Contato com a Jodie Foster, né? Você vai ver ali que ela atravessa no filme um túnel super colorido em altíssima velocidade, e esse túnel ele é realmente algo científico, tá? Ele é chamado túnel de Einstein-Rosen. E o túnel de Einstein-Rosen, então ele faria a ponte, né, entre um céu e outro. Não vou nem dizer entre um universo e outro, né? Mas a Bíblia, como eu já expliquei, no hebraico não existe a palavra céu no singular, é sempre céus.
E no Novo Testamento, se você quer chamar assim, né, prefiro o Segundo Testamento, a Bíblia é uma só, não tem essa divisão, é a palavra de Deus do começo ao fim. O apóstolo Paulo, ele fala claramente em terceiro céu. Ele conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Né? Então, a Bíblia não resta dúvidas, né, que existem vários céus. E o médico, pastor, professor titular da Universidade Federal Fluminense, pastor Arlindo Mendes, costumava dizer que enquanto a ciência engatinha, a Bíblia voa. Né? O que tem de revelação aqui, né, uma pessoa, né, com uma visão de física e de outras formações bastante sólidas, ela vai ler e ela vai, né, começar a pensar nessas coisas. Então, aquela imagem da Jodie Foster no filme, com aquele túnel colorido, aquela rapidez, é exatamente aquilo lá. Então, enquanto eles ficam hipotizando, né, isso não é nenhuma hipótese para mim. Tá? Isso é uma coisa muito real para mim. Tá bom? Ponte de Einstein-Rosen. Bom, então, enfim, João, ele esteve no Espírito. Em algumas traduções está espírito com letra maiúscula, mas, meu amigo, na minha opinião, isso aí foi uma forçação de barra, né? Porque ele esteve no seu espírito nesse lugar, ele imediatamente foi para lá, tá? Ele esteve lá. A palavra grega é estive, né? Eu estive. Isso é para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, continuando, verso 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, é essa imagem que você tem aí ao meu lado, tá? Que eu achei na internet, belíssima, não é? Então, o Criador. Então, esse capítulo é a visão do trono do Criador. Tá? Então, se não fosse essa revelação, como que a gente ia saber? Mas vale lembrar que João não foi a única pessoa que teve essa visão. Isaías teve, né? Ezequiel teve. No vídeo que eu indiquei, que eu já gravei antes, Um Judeu na Sala do Trono, estou mostrando ali com simulações computacionais, muita matemática, né? Então as pessoas se deram ao trabalho de fazer o melhor que elas podiam até aquele momento, né, para que essa visão aqui saísse do papel e a gente, né, tivesse uma imagem mais visualização melhor, né, do que só imaginar assim. Né? Então vale a pena ver lá, tá, simulações computacionais e as imagens. Tá? Então aqui nessa imagem que está aí, você está vendo o trono com a descrição que está aqui, as miríades de anjos, né, em volta, os 24 anciãos ali junto do trono, os 4 seres viventes e as 7 lâmpadas, né? Então, já está lá no meu vídeo. Não vou entrar em mais detalhes, tá? Verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, você pode ver ilustrado aí na imagem. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Antes disso, quero voltar no verso 2, porque me veio algo ao espírito aqui. E logo que ele foi arrebatado, qual foi a primeira coisa que ele viu? E eis que um trono estava posto no céu, em outras traduções, armado no céu, e um assentado sobre o trono. O trono não está vazio, Deus está no trono. Deus está no trono do universo. Tá? E se você ler o livrinho lá do Colton, A Luz Azul que ele viu, é como a imagem aí que estou mostrando nessa outra imagem acima. Tá? Bastante fiel ao que é relatado por essas testemunhas aí. Então vamos continuar no verso 4. Via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, no meu vídeo eu disse que eu não sabia quem eram os 24 anciãos. E lamento informar que eu continuo sem saber, tá bom? Então, tudo que eu leio, algumas pessoas afirmam, né, com muita, mas são simplesmente suposições, tá? Eu
hipotizei, né? Será que são seres de outros mundos? Não, o que parece é que eles vieram da Terra, eles são humanos, humano é de humus, né? Olha, do jeito que estão tentando tirar toda a influência bíblica do mundo, não vou me surpreender se não quiserem chamar mais o ser humano de humano e derem outro nome aí, tá? Humano vem de humus, né? Invoca aí a origem da terra, do pó da terra que nós temos. Muito bem. E do trono, verso 5, saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Na imagem estão em lâmpadas separadas, mas com certeza não é assim. É como o castiçal judaico, a menorá, né? Porque ela foi dada como modelo do que está no céu. Todos esses símbolos eu discuto lá no meu outro vídeo, Um Judeu na Sala do Trono. Tá, então, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então aqui a palavra não é animal, zoon, são seres vivos. Então a tradução melhor seria seres viventes. E eles lembram animais, né? Quando você vai no zoo, né, te vem na cabeça o quê? Né? Zoológico, animais. Então a palavra é zoon, seres vivos, que podem ser animais também, né? Então eles estão aí na figura, né? Esses seres viventes, né? Outros seres, né? Não são seres humanos. E isso, eles no céu têm esses seres, tá bom? Foi revelado para nós, com certeza tem tanta coisa a mais, né? E o primeiro animal, o primeiro ser vivente, né, era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então esses 4 seres viventes têm rostos, né, como desses animais, e um deles inclusive o rosto de homem, que representam as funções e caráter do nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? Não é que é uma figura, não é uma figura. Eles existem, eles estão lá, mas eles têm uma representação nisso, né? Como no templo, né, no tabernáculo, tudo aponta para o Senhor Jesus, mas os objetos são reais, mas eles representam algo que está no céu e tudo aponta para a glória de Deus, para o Senhor Jesus, tá? Então esses seres viventes também, eles apontam para o Senhor Jesus em suas funções e em seu caráter. Verso 8: E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Então eu sei de uma mulher, vou repetir isso, se não me engano falei no vídeo anterior também, né, que ela teve a revelação de que cada vez que eles afirmam santo, 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 é uma revelação de Deus que veio do trono para eles. Gente, isso não para, isso é incessante, né? Eles estão o tempo inteiro dizendo santo, santo, santo. Estão, olha, imagina o Sol, né? Se costuma dizer na astronomia que o nosso sistema solar é o Sol e cascalho, porque a dimensão é exatamente essa, como se fosse um cascalho perto do tamanho colossal do Sol. Gente, imagina você estar diante de quem fez o Sol, tá? Daquele que criou a eternidade. E ele está revelando para você, revelando, revelando, revelando. Essas pessoas estão diante de Deus, diante, né, da sua presença gloriosa, diante da sua Shekinah. Elas estão recebendo, sabe, conhecimento. Então elas não param de glorificar, né? E esse é um dos nomes preferidos para mim de Deus, né? O que era, o que é e o que há de vir, o eterno. Porque ele não há de vir só nas nuvens, né? Na forma humana, como ele veio e tomou a forma humana, se fez carne, para morrer por nós, pagar o preço do meu e do seu pecado, para que nós não
tivéssemos a segunda morte, né? A morte eterna. Então ele pagou, o pecado não se perdoa, se paga, ele pagou, né? O meu pecado. Então, ele há de vir, não só nas nuvens do céu, como um homem, mas toda vez que eu precisar, ele há de vir. Aquele que vem virá e não tardará. Tá? Ele não nos abandona, não nos desampara. Clame a Deus que ele vem. Você precisa mesmo de Deus, né? Clame a Deus. Aquele que vem virá e não tardará. Verso 9. E quando os animais davam glória e honra, eu não gostei dessa tradução aqui, tá? Seres viventes. Davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E assim encerramos o capítulo 4. Ele é digno. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. E que você continue aí no seu estudo do livro, não só do livro de Apocalipse, mas de toda a Escritura, né? Fiel à Escritura e digna de inteira aceitação. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom.